Gol. E aí galera, beleza? Como vocês estão? Dá um feedback aqui para mim nos comentários, como vocês estão. Então me manda mensagem depois nas minhas mídias sociais, Instagram, WhatsApp. Para quem está acompanhando as aulas comigo, alunos tanto do cursinho, alunos quanto da graduação, essa é uma nova playlist que eu estou iniciando, tanto para dar suporte para os meninos do cursinho, quanto para quem está entrando na graduação e precisa dar uma revisada geral, um apanhado geral na biologia, porque a gente vai precisar muito disso no ensino superior, ok? Então, o que eu preparei nessa primeira aula? Uma introdução geral da biologia, passando por algumas coisas que eu acho mais importante a gente saber de imediato. Conforme a gente for evoluindo, eu vou aprofundando em cada um desses assuntos. Mas ensino superior tem que saber pelo menos o básico disso, e cursinho nem se fala o tanto que vai cair isso em vestibular, né, gente? O que eu separei hoje? Primeiro eu vou falar de água e sais minerais, que é o básico. A gente precisa entender essa interação que a água faz e como que essa interação repercute no dia a dia. A gente tem que ter isso muito claro na nossa cabeça. Sais minerais, que é algo bastante comum de se encontrar a carência deles no meio hospitalar. Vou falar de composição química de célula, que é importante que a gente tenha essa noção do que é uma composição química corporal, o que é a célula. Vou falar de vírus, é claro, né? Em pleno uma pandemia viral, é claro que eu tenho que dar pelo menos um suporte do que é um vírus, o mecanismo dele, o básico que a gente vê cair em vestibular, quanto que a gente vê entra em contato muito no âmbito hospitalar, no âmbito clínico, tanto para os alunos da graduação quanto da preparatória para o vestibular. Vou falar de nutrição e metabolismo, que é algo que a gente tem que ter muito claro quando chegar na disciplina de bioquímica, de fisiologia humana. A gente tem que ter isso muito fresco na nossa mente. E é claro que eu não poderia deixar de falar da reprodução e evolução também, que é daí que a gente parte de vários conceitos dentro da embriologia, dentro da fisiologia, da anatomia. Então, a gente começa na parte de água. Então, a primeira frase que eu trouxe: a água compõe a maior parte da massa corporal do ser humano. Por quê, né? Todo mundo sabe que o nosso organismo é composto de água. Mas por que eu friso muito isso? Porque quando a gente está lá no âmbito hospitalar, a gente tem que ter noção que um ser humano desidratado ele não vai ter as mesmas funções que um ser humano hidratado. Então a gente tem que pensar muito na hidratação, muito no balanço hídrico do paciente. Quando a gente vai pensar em vestibular, é claro que se você entender que há uma interação entre a água e as moléculas do organismo, e ela é fundamental para que isso ocorra, vai te dar alicerce tanto para responder uma questão aberta, quanto para raciocinar numa questão fechada. Então é muito importante a gente saber que o corpo humano é composto em sua maioria por água. E essa maioria, ela não é absoluta. Cada parte do corpo humano, ela tem uma composição específica. Se a gente pega uma estrutura como o pulmão e o cérebro, a gente vai ter noção que ele é um pouco mais líquido. Quem tiver a oportunidade de ir no laboratório de anatomia, vai ver que o cérebro ele não é uma massinha durinha, ele é gelatinoso, né? Porque a concentração de água dele é muito alta. Ao contrário, por exemplo, de ossos e dentes, que eles precisam ser rígidos, a concentração é bem menor. E aí toda essa interação que a molécula de água traz vai repercutir em algo diferente. Ou em sinalização, ela facilita a sinalização, ou ela vai diluir uma toxina, ou ela vai modificar o potencial de energia, o potencial hidrostático daquela região, daquela molécula, para que ela tenha uma função. Então a gente tem que ter muita noção. O básico da biologia e de todos os cursos da área da saúde é entender a interação que a água tem com todos os outros mecanismos, com todas as outras áreas. Por exemplo, eu vou lá na embriologia e penso assim, olha, eu estou estudando o dobramento do tubo neural do embrião. Ok, alguém já se perguntou por que esse dobramento está acontecendo? A água tem interação nele? Claro que tem. É forças da água que interagem ali, dentre outras, claro. Quando eu chego, por exemplo, num leito do hospital, eu vou diluir um medicamento, eu vou diluir, e muitos desse processo de diluição caracteriza do processo de forças de hidrólise que a água tem. Então a gente tem que ter muito, muito claro isso. Então, dando sequência. A gente sabe, isso é muito comumente todo mundo falar, que é um solvente universal, é um solvente ideal. Então, quando a gente está lá na bancada de laboratório, a gente precisa diluir uma solução, ou quando eu estou no meu organismo e preciso regular o pH, aí o rim vai lá e retém um pouco de líquido, ou então excreta um pouco de líquido, aí eu vou lá e tomo um diurético
Todo esse mecanismo é para quê? Para que a água tenha uma concentração suficiente para diluir alguma coisa. Ou, se ela tiver em excesso, que ela seja excretada para que esse composto seja solidificado, não seja tão diluído, vamos pôr assim, né? Então, o que a gente vai pensar nessa questão de solvente? Primeiro, da sua capacidade de dissolver uma substância como alguma substância de aminoácido, permite a formação de estruturas supramoleculares. Agora mesmo eu vou falar da característica polar da água e essa interação que ela tem com moléculas como lipídios que são apolares. Essa tração de repelir, essa hidrofobia que um lipídio tem, vamos colocar assim, favorece a formação de uma membrana plasmática, favorece, igual eu tinha falado, o dobramento de uma estrutura, de um tubo neural na embriologia, ou de uma estrutura de proteína que ela vai de primário até quaternário, graças à interação da água com a estrutura, né? E além disso, a gente vê que nela também é dissolvido as coisas e também encontra em suspensão. Aí, poxa, você vai falar de vírus e aí tem uma questão de suspensão da água. Olha que legal, né? Legal entre aspas, né? O coronavírus, ele tem um mecanismo de infecção dele, de virulência dele, ele vir suspenso em gotículas de água. Olha a propriedade da água interferindo diretamente no nosso cotidiano. Se ela não tivesse essa propriedade, será que o vírus ia desenvolver outro mecanismo de transferência? Ou talvez ele não seria tão virulento? Olha como que a água está por trás do processo, a gente tem que ter isso muito claro mesmo na nossa mente, né? E depois eu ainda instigo vocês que estão me assistindo a fazer uma reflexão, né? Como seria uma relação qualquer, uma interação qualquer, se a água não tivesse as propriedades dela? Pensa assim, nossa, eu preciso diluir bicarbonato para regular o tampão do meu sistema de pH. Será que se a água não tivesse essa propriedade, esse tamponamento iria funcionar do mesmo jeito? Olha que interessante. Quando a gente começa a questionar a função de alguma coisa, automaticamente a gente testa o que essa coisa faz. Isso é um mecanismo muito interessante da didática. Seguindo a aula. Característica polar. Quando a gente olha para a molécula de água, a gente vê uma estrutura central, que é o oxigênio, e as estruturas laterais, que são os átomos de hidrogênio. Essa configuração, o pessoal da química vai conseguir explicar muito melhor, gera uma característica de polo positivo e polo negativo. E quando a gente compara isso com outros tipos de interações moleculares, como força de Van der Waals, como interação de polo, a ponte de hidrogênio, que é o que a gente está vendo na figura, ela tem uma característica muito mais forte. Isso favorece o quê? Um ponto de fusão maior e um ponto de ebulição também maior. Por isso que a água, a gente entende que a 100 graus é o ponto de ebulição, a 0 graus é o ponto de fusão, e essa propriedade, já adiantando os tópicos para frente, que é a principal característica que deu a qualidade de vida que a gente tem hoje, proporcionou essa questão de vida hoje. Foi graças a essa característica de polaridade, de ponto de fusão e outras mais da água que a gente consegue a interação por uma primeira molécula, lá nos tempos primórdios, mares primordiais, que vai começar a surgir isso. Vou abordar isso no tópico mais para frente. Quando a gente dá sequência nas propriedades da água, a gente lembra de um alto calor específico, do ponto de fusão e vaporização dela específica e alta tensão superficial. E eu acredito que o pessoal do cursinho já deve ter visto muito aquela fotografia, inclusive já caiu no Enem, que é de um inseto, de uma aranha, em cima de uma gota de água, de um rio, e ela mantendo-se sem entrar na água, exclusivo pela força de tensão superficial que a água fornece. Okay? Outra característica também importantíssima, que aí o pessoal da fisiologia precisa entender, é que ela é um excelente nucleófilo. O que é esse nucleófilo, né? Quando uma reação precisa ser alterada, vamos colocar assim, quebrada, ela é essa estrutura nucleófila que vai geralmente fazer esse processo de clivagem. No caso da água, a gente chama isso de hidrólise. Hidrólise é toda quebra de estrutura causada pela presença da água. N reações no organismo humano acontecem com hidrólise. Praticamente todos os medicamentos que precisam ser diluídos, eles têm um processo de hidrólise. Então, olha a água todos os dias presente, né? Além de matar nossa sede, ela também faz todo um processo de cura e tratamento que a gente precisa. A medicina chinesa já fala muito tempo atrás
que é importante essa renovação do ciclo da água, essa associação da água com pureza, é totalmente certo, apesar de não ter uma questão empírica, um teste científico, porque, né, antigamente não tinha tanto isso. Hoje a gente já consegue comprovar o quanto que um solvente universal, essa questão de hidrólise da água, são fundamentais para que a gente tenha conhecimento. Fundamentais para um futuro médico tomar uma decisão, fundamental para quando você for um cientista numa bancada de laboratório entender o que é um processo de diluição, e fundamental no nosso dia a dia, né? Se não tivesse essas propriedades da água, a gente não estaria aqui. Isso é muito simples, é muito fato e assim, é muito validado cientificamente esse processo. Quando a gente já fala de sais minerais, já é outra relação. O pessoal às vezes confunde, né? Ou passa muito batida essa questão do vestibular. E sais minerais é muito presente no nosso dia a dia e é fundamental no nosso dia a dia. Tanto que hoje eu quero trazer uma comparação clínica, né, dos sais minerais e o que a gente vê lá no hospital, certo? Então, primeiro a gente tem que entender que os sais minerais eles podem estar imobilizados, como que a gente vê o cálcio presente no osso, a casca de ovo, a carapaça de um caramujo. São todos cálcio, calcário, outras estruturas que solidificaram, né, para uma estrutura ou para uma função de locomoção, sustentação ou proteção. E o mais interessante para a gente da área da saúde é os sais minerais dissolvidos, que aí a gente chama de íon, né? São presentes nas fibras musculares, no potencial de ação neural, no bicarbonato retido pelos rins e várias outras funções. Aqui, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos clínicos importantes. Por exemplo, o fosfato. O fosfato, ele está presente no citoplasma, no processo de fosforilização e sinalização celular, fundamental. Né? O organismo ele trabalha no processo, uma estrutura está ativa, fosforiza, ela ficou ativa. Ela estava inativa, fosforilizou, ficou ativa. É assim que o mecanismo de sinalização celular acontece. Né? Formação do ATP, lembra? Fosfolipídio da membrana plasmática, confere rigidez aos ossos. E aí, quando a pessoa tem uma carência de ingestão, ou muito comum aquela pessoa que está num quadro de diarreia intensa ou vômito intenso, começar a perder sais minerais e aí entrar num processo de hipofosfatemia, né? Que aí a gente vê aquele paciente com fraqueza, ele está com estupor, às vezes ele pode entrar em coma por falta de fosfato, até morte, né? Isso é muito importante. E por quê? Talvez uma carência nutricional, talvez uma doença que gerou essa diarreia e não foi tratada a tempo. Todos os outros sais minerais que eu vou apresentar, ele tem essa característica, né? É muito comum ver aquela pessoa que tem a carência na dieta ou ela está em uma condição que ela excreta muito eles. Ou o rim está danificado e não está conseguindo fazer esse processo direito. Ou a questão da diarreia, que o pessoal não leva muito a sério, principalmente quando a gente associa diarreia em questão socioeconômica, né? A gente vê muito presente, quanto menor a classificação social da pessoa, maior os índices de diarreia e doenças infecciosas que podem levar à característica. Por exemplo, o magnésio, né? Ele também está presente nas moléculas de clorofila, é fundamental na captação celular, formação dos ossos e dentes. E a hipomagnesia causa vômito, letargia, fraqueza, alteração da personalidade. Olha que interessante, né? O sistema límbico lá no sistema nervoso central é alterado de acordo com a concentração de magnésio. Então a gente precisa muito saber o que um sal mineral faz, tanto para fundamentar nosso conceito no cursinho, quanto para como profissional. Eu diagnosticar. Eu, enquanto fisioterapeuta, eu não posso chegar numa UTI e tentar fazer um circuito de exercício com o paciente que ele está com uma carência grande desses sais minerais. É claro que ele não vai conseguir fazer. Eu, enquanto médico, eu não posso negligenciar essa reposição de sais minerais por outra questão. Então a gente precisa estar muito, muito atento a isso. Quando a gente pensa no cloro, no sódio e no potássio, a gente lembra do quê? Regularização de entrada de água e saída. Lembra que eu falei tanto que a água é importante? Agora pensa se esses sais não são importantes. Eles que regulam se a água entra numa célula, se ela sai de uma célula. Eles que regulam o potencial de ação, contração muscular,
Equilíbrio ácido básico é fundamental a gente trabalhar equilíbrio ácido básico e a gente precisa pensar que o excesso deles ou a falta dele pode muito repercutir na clínica do paciente, pode muito repercutir no desfecho de um doente. Quando a gente pensa no sódio, né, e associa a pressão alta, a gente não está falando por questão, você tem que parar, ter um hábito de vida. É porque realmente o sódio, ele tem uma característica de reter água com ele. Aí se eu retiro a água do meio intracelular e levo isso para a corrente sanguínea, e essa pressão aumenta demais, há uma sobrecarga do sistema cardiovascular, isso vai ter várias complicações nesse paciente, né? Por isso é importante uma dieta, é importante um controle de ingestão do que você está tendo. A alimentação é a base da nossa saúde. Outro também muito importante é o ferro, né? E eu até coloquei uma atenção para os alunos do cursinho, porque ferro é o que mais cai em prova de vestibular dentre os sais minerais. Todos são importantes, é claro que a gente precisa saber todos, mas o ferro é fundamental. E o vestibular, ele adora associar a carência de ferro, que vai gerar anemia, a composição de hemácia, que precisa da ferritina lá dentro para formar a hemácia. E aí, quando a gente começa a falar de hemácia, o vestibular traz sempre anemia falciforme. Então, aqueles que estão me assistindo do cursinho, gente, foca em estudar anemia falciforme, hemácia e ferro. Faz um combo, estuda esse sempre junto, porque sempre cai junto associado a uma questãozinha ou outra, né? E aí pensa o pessoal da UTI, o pessoal da parte de biomedicina que me assiste, né? O ferro, carência de ferro gera o quê? Anemia. Anemia vai levar o quê? Fraqueza, letargia, vômito, alteração de personalidade igual no magnésio, tetania, né? Falta de ar. O que acontece? Se eu não tenho ferro, eu não formo hemácia. Se eu não tenho hemácia, eu não transporto oxigênio. Se eu não transporto oxigênio, todas as células do nosso organismo vão ficar com carência de ATP, né? Resumidamente o processo. Se eu não recolho o gás carbônico, porque a hemácia recolhe o gás carbônico ele vai diluir na água e vai virar ácido carbônico, isso vai alterar o pH, e aí essa pessoa vai entrar num quadro de acidose. Então, olha, tem todo um contexto que o simples ferro, né, um simples sal mineral 1 e o ferro, o ferroso, gerou uma complicação clínica que a gente precisa tratar isso com urgência dentro de uma terapia intensiva, né? Então, por favor, alunos do cursinho, prestem atenção em sais minerais em água. Vocês vão precisar desse conhecimento para responder basicamente tudo dentro da biologia. Alunos da graduação, por favor, analise e avalie o paciente. Olha exame de sangue, olha hemograma, olha exame de imagem, tudo isso. Você vai pegar um exame de imagem, um raio-x, e vai olhar assim, nossa, mas esse paciente aqui está com um raio-x tão transparente, o que acontece? Aí você vai ver a clínica, o cara tem 80 anos, aí já tem um quadro de baixa fraqueza muscular. Aí você olha o raio-x, o osso está cheio de buraquinho, está cheio de imagem branca, o que é? Osteopenia, osteoporose. Aí você vai lá e faz um exercício pesado com ele, ou vai lá e coloca ele numa situação de risco, ou abandona e ele cai e quebra a perna, né? A gente precisa associar muita fisiologia bioquímica com a clínica nossa. Isso é fundamental, fundamental. Dando sequência, né, que tem mais coisa pra gente falar. O cálcio que eu tinha falado de osteoporose. Pessoal do cursinho, cálcio, estudar osteoblastos, osteoclastos, né, que é a célula que forma e a célula que retira o cálcio do osso para o sangue. Que o osso, além de fazer a sustentação, ele também é nosso depósito fisiológico de cálcio. Porque o cálcio a gente usa em várias outras coisas no organismo, não é só no osso. A gente usa o cálcio para contração muscular, a gente usa o cálcio para interação do rim hepatopático, a gente usa o cálcio para controle hídrico. Então é fundamental estudar tudo isso junto. Depois a gente vai com certeza aprofundar nisso nas aulas particulares, ok? Quando a gente passa para o tópico 2, que também é fundamental a gente saber no início da biologia, célula. Quando a gente vê a célula ou qualquer organismo vivo, né, vamos pôr o vírus como organismo vivo apenas para explicar aqui, a gente vê que todos os organismos eles vão girar em torno dessa composição. A estrutura, né, desse organismo vai girar em torno de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então a gente começa a pensar nisso. E aí a gente pensa em 3 tipos de célula que eu vou apresentar aqui. A célula animal, a célula vegetal e a célula do reino que a gente chama de bactéria, né, um procariontes, né?
E todas elas têm umas características específicas. Por exemplo, a célula animal. Dentre as células, dos 3 tipos de célula que a gente vê, com certeza é a mais complexa. Esse desenho aqui o pessoal do vestibular com certeza está acostumado. E aí eu chamo a atenção para as organelas principais. Vou até colocar um marca-textinho aqui, ó. A gente tem que chamar a atenção para a mitocôndria, porque ela tem relação, a gente sempre associa no vestibular mitocôndria com respiração celular. A gente tem que pensar no complexo de Golgi e as vesículas com processo de excreção ou digestão celular. Então, o complexo de Golgi ele empacota alguma coisa e excreta, ou ele associa esse pacote com as vesículas, os lisossomos, e digere alguma coisa dentro da célula. A gente precisa focar, claro, no retículo granuloso, no núcleo também, que é aqui que a gente começa a entrar na genética, mais para frente eu vou aprofundar, em outras estruturas, né, que vão participar do processo de divisão celular, por exemplo, os microtúbulos, a membrana, mais para frente eu quero abordar um pouquinho mais a fundo a membrana, porque ela tem uma característica que favorece a existência das células. Se não fosse a membrana, a célula não existia, não teria como isso aqui estar acontecendo. O citoplasma, que o pessoal deixa muito a desejar, né? Porque fala, é citoplasma, mas tem muita coisa aqui dentro. É muito sais, é muita enzima, é muita proteína que está aqui dentro. E aí quando a gente fala em nível superior, a gente precisa saber aprofundadamente o que acontece. A questão da membrana, a gente precisa saber sinalização de membrana, receptores de membrana, isso é muito importante, certo? Quando a gente passa para uma célula vegetal, principalmente o pessoal do cursinho, o que chama atenção? A forma da estrutura da célula vegetal, que é uma forma mais rígida por conta da composição de celulose, isso é importante, gravem isso, anotem isso no caderno. E o que mais diferencia? Você bate o olho nela e fala assim, o que mudou? O que tem de diferente? Ela tem núcleo, ela vai ter estruturas do complexo de Golgi, vai ter mitocôndria, né? Eu já vi muita questão de cursinho falar assim, olha, a célula vegetal tem mitocôndria? Tem mitocôndria. Mas aí o que diferencia? A gente tem que saber 3 coisas, né? O cloroplasto, o vacúolo pulsátil de água e essa parede estruturada com celulose que é bem mais rígida. Né? Isso é fundamental. Depois a gente vai aprofundar em detalhes isso aqui, porque cai bastante no Enem quando a gente for começar na parte de botânica. E agora a questão de um ser procarionte. O que a gente vê de interessante aqui, a primórdia? A gente não vê um núcleo, não vê núcleo delimitado, é a principal característica deles, inclusive. A gente vê material genético, sim, mas esse material genético ele está solto dentro do organismo, que a gente chama de DNA circular, e aí a gente vai lembrar muito disso na hora que a gente for falar de duplicação e de reprodução da bactéria. E assim, tanto para quem também está na área da pesquisa, esse material é fundamental para que a gente consiga fazer outros processos no organismo. Assim, resumidamente, a gente injeta um tipo de DNA circular, que a gente chama, dentro dessa bactéria, e essa bactéria, o vírus, ele pode infectar uma outra célula que a gente chama de célula-alvo e ali manifestar a situação que a gente quer avaliar. A gente faz muito isso dentro da pesquisa, é muito interessante. A minha pesquisa de mestrado, ela gira exatamente em torno disso. Eu uso um plasmídio para entender um gene diferente de atrofia muscular a partir da ingestão de um vírus, né, da aplicação local de um vírus com esse plasmídio. É assim, fundamental. Uma hora eu venho falar específico disso, ok? E aí a gente tem o vírus, que é fundamental a gente saber. Com certeza, gente, isso vai cair no Enem em algum momento, ou em outros vestibulares. No contexto de pandemia, não vai deixar passar, né? Então aí a gente vê um vírus do tipo coronavírus, que ele é coroado, igual esse aqui da chikungunya que eu trouxe. E vírus, por exemplo, do ebola, que ele já é falimentoso, né? Que ele já fez, parece uma cobrinha, né? Tem muitas características. Aí a gente tem que pensar em vírus, em prion, tem outras estruturas também que possuem características viral. A gente precisa, quando a gente estuda vírus e bactérias, a gente precisa entender o que é virulência. Porque a bactéria manifesta virulência. Virulência é a capacidade de gerar doença no ser humano. Então não é porque é uma bactéria que ela não é virulenta. Entendeu? A gente precisa começar a raciocinar em cima disso.
E é claro que o pessoal do ensino superior precisa muito entender cada tipo de vírus, cada particularidade deles. Aqui eu não trouxe, mas o vírus ele pode ter um material genético do tipo DNA, por exemplo, o vírus do HIV, ele tem esse tipo de DNA, tanto que a gente toma um retroviral nesse sentido, quanto o vírus de DNA e tem outras estruturas. Agora, pensando na replicação do vírus, que é algo interessante para a gente já começar a pincelar, eu trouxe o vírus mais comum que a gente estuda, que é o bacterófago, né? É um vírus que infecta só bactérias. Ele pode, né? Esse aqui é uma bactéria, o vírus da herpes, e esse aqui é um bacterófago. Aqui a gente tem uma bactéria comum, vamos pegar o exemplo da outra, daquela que eu trouxe a imagem. E aí veio o vírus e jogou o material, ó, um vírus de DNA, jogou o material dele dentro da célula. Aí, a partir do momento que o material genético dele entrou, ele pode acontecer duas coisas na bactéria, né? Ou ele pode se replicar em grande escala e destruir a estrutura celular dela, estrutura da membrana dessa bactéria, e esse vírus ser espalhado por meio. Ou ele pode, que é o mecanismo mais inteligente que o vírus pode fazer, se ligar àquele DNA circulante, que eu falei agora há pouco, e aí ele começar a replicar junto com o ciclo da bactéria. E aí ele começa a propagar. Uma hora, né, depende do estímulo que essa bactéria recebe e o vírus interpreta, esse ciclo aqui, que a gente chama de ciclo lisogênico, ele vem e vira o ciclo lítico. Uma hora isso vai acontecer. Mas é muito mais interessante o vírus fazer esse contexto, pensando em propagação de DNA, que é o meio que as células e seres vivos geralmente estruturam. Ele pode vir para o ciclo lisogênico ou o ciclo lítico. E nada impede que o lisogênico vire lítico em algum momento. Isso é interessante. Mas mais para frente a gente vai aprofundar bastante nisso ainda, né? Dando sequência, tópico 4 agora. Vou falar de nutrição. Agora a gente já fez um apanhado geral da água, já fez um apanhado geral de estrutura celular, já fez um apanhado geral de vírus, que são coisas que estão caindo no momento no vestibular, e agora nutrição. A gente precisa entender o primeiro, a base. A base é isso. Seres autótrofos que produzem o próprio elemento e seres heterotróficos que têm a necessidade de buscar esse elemento em outros seres vivos. E aí a gente traz o exemplo mais claro, que é a planta, que através da fotossíntese e da absorção de sais minerais e outras coisas no solo produz o próprio alimento, né? Pois na botânica, alimento. Depois na botânica a gente vai estudar um pouquinho essa condução de seiva, de como que essa seiva ela é distribuída dentro da estrutura da folha e como essa estrutura manifesta-se, é interessante mesmo, e essa relação da água, olha a água de novo, e a luz solar. E, claro, os heterotróficos, quando a gente já pensa em cadeia. Quando a gente estudar ecologia, isso aqui é o que mais cai, cadeia alimentar. O que é importante vocês saberem agora? Que a matéria ela tem um fluxo contínuo, porém a energia não. A energia ela sempre é unilateral, ela sempre tende a diminuir, né? Então a gente pensa a matéria-prima primeiro, né? Vamos pensar aqui embaixo, que serviu de alimento para essas plantas, que servem de alimento para outros animais, e assim vai em escala de cadeia. E aí, já pincelando, né, em cima da ecologia, se eu venho cá e destruo uma cadeia, destruo um animal que pertence a essa cadeia, todo esse ciclo é prejudicado, né? E esse prejuízo ele repercute em várias outras cadeias. É o que a gente chama de efeito de dominó da ecologia. E é o que a gente mais acontece no meio ambiente quando a gente polui, quando a gente mata. Por exemplo, aquele amigo seu que vai lá e joga sal no sapo e o sapo morre. É aquele amigo seu que vê uma cobra, mas quer matar a cobra, nem a peçonhenta, ele vai lá e mata. Então, esses tipos de processos interagem diretamente na cadeia alimentar e repercute muito no ecossistema nosso. Então, tem que ter muita atenção nisso. Já vai puxando a orelha aí desse amigo que joga sal no sapo, pelo amor de Deus. Vamos dar sequência. Quando a gente pensa na interação, olha que incrível, eu adorei essa imagem quando eu estava montando essa aula, é fenomenal. Ela sintetiza a interação da fotossíntese com a respiração celular. A interação de uma planta com um ser que precisa da alimentação, um heterotrófico. Então a gente vê uma interação muito grande, a planta produz oxigênio e glicose, a mitocôndria vai gerar ATP e CO2, e o CO2 é necessário, isso é perfeito, gente, isso é incrível.
Não sei a religião de vocês, mas eu duvido que isso aqui aconteceu do acaso. Alguém deve ter posto a mão, porque é fundamental que isso aconteça. Parece básico, mas vocês sabem muito bem que não é uma estrutura básica. Vocês sabem muito bem que o processo de respiração celular é extremamente complexo, né? Então, por favor, quando for estudar, olhe com carinho para a respiração celular, para ciclo de Krebs. A gente vai olhar isso depois no cursinho. O pessoal da graduação com certeza já viu e vai rever comigo. Mas a gente precisa bastante, bastante ver isso aqui. Dando sequência, porque senão eu vou tomar muito tempo de todo mundo, né? Pensando ainda em metabolismo. Nossa, isso aqui é minha área. Adoro metabolismo, né? Adoro estudar catabolismo e anabolismo. Primeiras palavras, né? O pessoal às vezes confunde bastante. Catabolismo é eu pegar uma estrutura grande e diminuir numa pequena, né? Fragmentar. Anabolismo é o processo contrário, é pegar várias estruturas pequenas e aumentar e formar uma grande. Então, a grosso modo, a gente vai pensar catabolismo. Eu pegar uma molécula de carboidrato, uma molécula de proteína, uma fibra muscular, e ir quebrando essa proteína que forma a fibra até vários aminoácidos. Catabolismo. Anabolismo, eu pegar vários aminoácidos lá no núcleo, lá depois que dá uma transcrição de RNA e formar uma proteína. Isso é um processo de anabolismo básico que a gente vê. E aí o pessoal confunde muito. Eu vejo muito esse termo, catabolismo e anabolismo, no âmbito de academia, né? O pessoal quer ficar forte, então ele quer evitar o catabolismo a todo custo, ou então o pessoal vai lá e toma suplemento a todo custo para evitar o catabolismo. Mas assim, a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem, essa reação catabolismo e anabolismo, ela precisa existir. É um equilíbrio, porque o catabolismo é um mecanismo de defesa. Porque às vezes aquela célula, aquela hemácia, aquela mitocôndria, ela está danificada. Então a gente precisa que ele aconteça para fragmentar essa mitocôndria danificada e ela não causar nenhum prejuízo para o organismo. E ao mesmo tempo a gente precisa do organismo montando novas estruturas. Então entendam metabolismo e entenda catabolismo e anabolismo como rejuvenescimento do processo, renovação das estruturas. É isso que acontece. E aí eu vejo pessoas falando assim, olha, eu tenho que estar sempre numa situação anabólica, eu sempre tenho que estar ganhando músculo. É interessante ganhar músculo? Com toda certeza, tanto para a questão de saúde quanto estética, que a gente não pode negligenciar isso. Só que é importante a gente saber que a gente precisa do catabolismo para evitar, por exemplo, uma célula tumoral, né? A pessoa fala assim, olha, eu quero sempre estar anabólico, ok. Aí vai lá e a célula tumoral também vai estar anabólica se você manter sempre anabólico. Então isso é fundamental a gente analisar isso, sempre. E aí quando a gente fala de anabolismo, é interessante eu fazer uma aspas aqui e falar de anabolizante, que é uma estrutura que deriva desse sentido, dessa palavra. Anabolizantes geralmente são estruturas que favorecem alguma coisa no nosso organismo para estimular, no sentido de academia, no sentido de esporte, a síntese e manutenção de proteína. Então eu já vi pessoas tomarem beta-2 adrenérgico, por exemplo, clenbuterol, que é um remédio que é usado em cavalo, né? E aí, esse remédio, a pessoa vai criar músculo, ótimo, ela vai diminuir taxa de gordura, ela vai ter lindo. Só que aí ele também estimula a fibra cardíaca. Aí aquela pessoa que vai na academia, a pupila tá desse tamanho, o coração tá 150 por hora, e ela diz assim, ó, tô tudo bem, tô malhando aqui, pegando 150 quilos no supino. E aí você vai ver que essa pessoa, na hora que você analisa a fibra cardíaca dela, tá cheia de lesão, tá um risco de infarto ali a qualquer momento. Então, olha, é um processo interessante, a gente vai ver isso mais a fundo sim. E só dei uma pincelada porque a palavra ela leva, o radical anabolismo leva a anabolizante. E aí quando a gente fala de Enem, pessoal do cursinho, é muito comum a gente associar isso com processo antidoping e aqueles textos de processo de Olimpíada e Paralimpíada, sempre vê um textão falando alguma coisa relacionada a isso. Então já pega o link aí. A imagem que eu trouxe é o famoso ciclo de Krebs, aquele povo que, essa hora que o pessoal descabela, essa hora o pessoal sai correndo, essa hora o pessoal chora, porque parecem que isso aqui é o ciclo do demônio. Mas não é, gente, não é tão difícil assim. Eu trouxe até uma figura mais fácil para não assustar ninguém do cursinho, que não viu ainda, ou o pessoal da biomedicina que está chorando. Calma, isso aqui dá tudo certo. O que eu quero trazer nessa imagem? Proteína, aminoácido. Setinha para baixo, catabolismo. Setinha para cima, anabolismo.
Se eu pego uma estrutura grande e fragmento ela, catabolismo. Se eu pego várias estruturas pequenas e uno, anabolismo. E o mesmo acontece, por exemplo, se vocês fizerem uma questão aberta de vestibulares como a UFO ou as paulistas, que geralmente tem umas questões mais porque a gente precisa criar um contexto, e eles pedirem, por exemplo, assim, letra B, cite um exemplo de catabolismo e anabolismo. Você vai lá com batata, certeza, e fala assim, com toda a autonomia que você tiver no seu coração, e fala assim, proteína, aminoácido, e esse processo de um virar o outro e o outro fragmentar. Olha que interessante, a gente tem que saber isso. E é lógico que isso aplica tanto em lipídio, em carboidrato, tudo é nesse sentido. O organismo nosso trabalha nesse equilíbrio. Catabolismo, anabolismo e uma balancinha equalizando os dois, né? Quando a gente olha, por exemplo, a quebra da glicose, quando a gente olha a formação do glicogênio, a gliconeogênese e tantas outras estruturas, é baseado nesse sentido, catabolismo e anabolismo. Ok? Dando sequência, o que eu vou trazer agora por final? Eu sei que todo mundo já está cansado, a aula está ficando um pouquinho extensa, mas eu prometo que vou um pouquinho mais rápido, ok? Evolução. O que a gente precisa pensar em evolução? Já são 5 tópicos diferentes, eu sei, mas um tópico acaba interagindo com o outro. Lembra que eu falei da água? Né? Quando a gente teve a formação lá, a Terra primordial, a gente teve um período de resfriamento da calota, que era formada mais de magma e ácido sulfúrico, né? Um ambiente sulfuroso. Houve esse resfriamento, e aí teve a oportunidade de condensar a água, que a gente chama de mares primordiais. Foi ali que surgiu a vida. A vida surgiu na água, então é importante estudar a água. Né? Friso de novo. Porque aí a gente aconteceu o quê? A água surgiu, moléculas e radiação e toda uma estrutura que tinha aquela atmosfera favoreceu o surgimento do RNA. Então, quando as pessoas falam aquela questão assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você fala o RNA. Primeiro surgiu o seu RNA e depois estruturas mais complexas, como DNA e proteínas e tudo mais. Inclusive, esses primeiros RNAs, eles tinham a características de se autorreplicarem, que é interessante. Hoje a gente não vê tanto isso acontecendo em seres vivos, quanto também eles tinham a característica de tradução, mesmo sem ter um DNA para coordenar isso. Sim, fundamental. E aí a gente entra também em membrana fosfolipídica. Isso aqui é, assim, o arroz com feijão da biologia no vestibular, gente. Por quê? Aqueles RNAs que estavam lá naquela sopa primordial, naquele mar primordial, eles começaram a se organizar e produzir proteínas e estruturas. Magicamente, não sei falar, não tem nada, nenhuma teoria que fala exatamente como foi feito isso. Mas é importante que a gente tenha em mente que isso aconteceu. E aí, o que acontece? A partir do momento que essas moléculas foram se organizando, elas precisavam de uma estrutura de proteção que as separassem do meio externo. Porque seria muito difícil manter o equilíbrio interno e externo se não tivesse uma barreira. E aí entra o fundamental fosfolipídio, que é essa estrutura que a gente lembra que cai muito em vestibular, chama micela, que é uma bicamada de fosfolipídio, ela lembra muito a membrana nossa, só que a nossa membrana e de outros seres vivos tem várias proteínas e outras estruturas também inclusas nesse processo, que ao longo do processo evolutivo veio acontecendo. Então a gente lembra da água, característica polar, lembra do lipídio, característica apolar. Essa estrutura, ela sintetiza isso, e o quão importante é isso? Então o fosfolipídio, né? A gente tem uma cabeça e um corpo, a cabeça polar, então ela tem interação com a água, e um corpo apolar. Tá vendo que ela é uma estrutura grande de hidrocarboneto? Olha aqui o tanto de hidrocarboneto, gente. E olha aqui como que essa estrutura aqui, ela é polar, ela tá gerando um polo para que haja uma interação. Depois vocês tiram um print da tela ou pausam o vídeo para entender um pouquinho o nome disso aqui, que é interessante, são as estruturas que formam a fosfatase, o fósforo de novo, o glicerol está presente em tanta coisa, gente, tanta coisa está presente, né? O shoreline, que é essa parte de estrutura, que é o que realmente faz a interação com a água, e lá a gente vê todo um hidrocarboneto imenso que caracteriza a parte apolar. E aí isso acontece o quê? Essa parte interage com essa parte de outros fosfolipídios. E essa parte interage com essa. Isso favorece que eles se unam.
Isso é o que favorece. A característica dipolar e apolar da água e da molécula que fez isso. Olha que interessante. E quando eles vão se unindo, eles formam a bicamada. E a partir desse momento que eu separo meio externo de meio interno, a vida tem total condição de acontecer. Porque tudo que acontece aqui fora não vai interferir aqui no meio. E aí o material genético ele tem total liberdade de crescer, de se multiplicar ou de se evoluir para o DNA, que acontece aqui, aqui dentro, sem sofrer interação do meio externo. Olha que incrível. E aí a gente já começa a evoluir para uma estrutura, para um organismo um pouco mais complexo. Saiu de um RNA e uma proteína perdida em água, e agora começou a formar primeiro o organismo que a gente vê. E aí a gente entra numa teoria, pessoal, do Enem, cai demais em vestibular. Teoria da endossimbiose, que é quando esse organismo, em algum momento, captou outro organismo e esse fez parte desse organismo principal. O que acontece? Existia uma célula, existia um cloroplasto, essa célula fagocitou esse cloroplasto, e ao invés dela digerir, ela integrou ela ao material e replicou esse cloroplasto em outras estruturas, em outras células. O mesmo que a mitocôndria. Tanto que a gente olha a mitocôndria, ela tem uma bicamada, né? Que é a camada da fagocitação da célula primordial e a camada do organismo inicial. Depois eu vou explicar isso com mais calma para quem não entendeu. Isso é bem legal. E é daí que a gente consegue entender como que o organismo consegue ter essas estruturas tão complexas, né? Tão interessantes. Então, por favor, Enem, pessoal do Enem, teoria da endossimbiose, por favor. Certo? E aqui é um quadro que eu trouxe do livro de Bacteriologia do Tortora, que é incrível para o ensino superior, viu, gente? Ele sintetiza isso que eu acabei de falar. A gente tem um período químico, olha, ácidos nucleicos, outras estruturas e proteínas, aminoácido, açúcar, tudo misturado naquele mar primordial que eu falei. Aí essas estruturas elas se reorganizam no que a gente vai conhecer como RNA. E esse RNA, ele começa a desenvolver, olha aqui, gente, é bilhões de anos que eu estou falando, não é do dia para a noite, não. Bilhões de anos. Ele começa a desenvolver a capacidade de replicação, lembra? Ribossomo, a parte superior, a parte inferior, a fita e a transcrição e formação de uma proteína. E com o tempo, né, já no final desse processo, o DNA e toda a complexidade que o DNA traz. Né? E aí a gente já vê a bicamada lipídica, né, formando essa estrutura, separando essas estruturas do meio aquoso extracelular e dando possibilidade que isso seja replicado, que é o que a gente vê hoje, e formou os primeiros ancestrais, né? Os primeiros ancestrais. Esse LUCA, que eu deixei um pouquinho destacado, é o termo em inglês, mas ele significa primeira célula, last ancestral, alguma coisa assim. Agora não vou lembrar também não. Mas ele lembra a primeira célula, essa primeira célula. E a partir daí começou a dividir-se, a especializar em bactéria, arqueia e outros reinos, até chegar em todos os diversos animais que a gente vê hoje. Fundamental isso aqui, com certeza com o Enem. Com certeza o pessoal da microbiologia vai reestudar isso aqui até cansar, vai dormir e acordar com pesadelo pensando em bactéria. Vocês podem ficar tranquilo. Continuando. Agora, para a gente entender como que a vida foi originando. Essa tabela que eu trouxe também é do livro Tortora. A gente tem algumas divisões em eras, em íons, bilhões de anos aqui, e os eventos que marcaram esse processo, essa década, né? esse ano. Né? Tem o período adiano, que ele vem com a formação da Terra e a origem da vida, que é o que eu acabei de explicar. E aí o período arqueano, que aí já vem a divergência de bactéria, arqueia. A origem da fotossíntese, isso aqui é fundamental, foi a partir daí que houve condição para a vida, ou de outros tipos de vida, vidas mais complexas. A origem de cianobactérias e a fotossíntese ao oxigênio. Essa fotossíntese ela não precisava de oxigênio para acontecer, essa aqui precisava de oxigênio. E aí, quando o que marca passar do período arqueano para o Proterozoico é o processo de oxidação, de grandes concentrações de oxigênio. Né? E a partir daí, o que aconteceu? Formação da camada de ozônio, porque até então, gente, todas essas estruturas recebiam constantemente interferência de radiação solar, radiação cósmica, neutrínio.
E aí, quando a gente pega o oxigênio, né, o O2, e funde com uma molécula de outro oxigênio, formando o O3, ou ozônio, e esse ozônio dirige para a estratosfera e cria-se a camada de ozônio, formou-se uma barreira que parava essa radiação. E aí, pessoal do ensino superior, radiação é muito importante a gente entender processo de delação celular, delação do material genético, quebra, mutação gênica, isso é muito comum. No vestibular eu não vejo cobrar muita coisa sobre mutações, mas é sempre bom a gente estar estudando, né? O seguro morreu de velho. E aí a gente pensa o quê? Com essa grande... primeiro, a camada de ozônio protegendo. A camada de ozônio auxiliando no efeito estufa para o planeta ter uma condição habitável. E uma grande concentração de oxigênio, porque esse período da fotossíntese produzia-se muito oxigênio e não tinha tantos animais para absorver esse oxigênio e transformar em gás carbônico igual tem hoje. E aí começou a dar espaço para grandes animais. Por isso que quando a gente olhava filmes antigos, ou fósseis, ou datação de carbono, a gente vê árvores muito grandes, os dinossauros sendo muito grandes, porque a concentração de oxigênio que tinha naquela atmosfera era muito grande e favorecia o metabolismo. Vocês entendem isso? Acabei de falar de metabolismo. Se eu tenho muito oxigênio, eu consigo produzir muito ATP. Se eu tenho muito ATP, eu tenho muita energia, eu consigo crescer além do necessário, além do que eu posso. O céu é o limite. Aí a gente vê aqueles dinossauros imensos, né, no filme do Jurassic Park, e realmente existiu, porque a atmosfera dava condição para isso. Isso é fundamental. E aí, finalizando o período Fanerozoico, a gente tem a extinção dos dinossauros. Tem vários tipos de teorias, pode ter sido um cometa, pode ter sido o resfriamento da era glacial. Mas o que eu chamo mais atenção para isso é origem da vida, a diferenciação da célula no processo e o surgimento da fotossíntese da camada de ozônio. Fundamental para o cursinho saber pelo menos essa noção de como que aconteceu e fundamental quem for para a área de microbiologia entender como que uma bactéria surgiu. Isso a gente trata uma bactéria, mas a gente precisa conhecer de onde que ela veio. Ok? Acredito que só falta falar da reprodução. Prometo que já está acabando. A reprodução, eu vou só dar uma pincelada, porque é muito extenso o conteúdo de reprodução, o conteúdo de embriologia. Mas a gente tem que lembrar que existe a assexuada, que é o que a gente vê algumas bactérias fazendo, alguns animais marinhos, por exemplo, o vestibular cobre muito aquele póplode, né, aquela estrutura que sai um brotamento. Eu trouxe aqui a estrela do mar para diferenciar um pouquinho daquela estrutura, né? Que aí o brotamento, aqui na estrela do mar não há um brotamento, mas há uma repartição da própria estrela para formar uma próxima, né? Isso chama assexuada. Não teve um ato de fecundação. Aqui a gente não fala de gameta, a gente não fala de zigoto, não fala nada disso. É muito mais fácil de acontecer. E é um mecanismo que esses animais evoluíram para que ocorra uma preservação da espécie. Porque eles têm, por exemplo, esses animais que trabalham com a reprodução assexuada, geralmente eles têm uma locomoção muito restrita. Se eles têm uma locomoção restrita, como que ele vai atrás de uma fêmea da espécie para poder copular, ter um processo de reprodução? Então, geralmente, eles fazem esse tipo de processo. Bactéria é um caso à parte, porque a bactéria ela pode fazer assim ou ela pode misturar material genético, que aí seria algo sexuado. Quando a gente fala de reprodução sexuada, aí a gente tem todo o contexto diferente. A gente precisa já ter em mente gametas, né, gônadas, masculina e feminina. A gente precisa ter o processo de fecundação muito, muito bem fresco na cabeça nossa. A gente precisa entender. Embriologia é uma matéria linda, porém ela é complexa se você não dá atenção para ela, que ela merece. Então a gente precisa, e aí quando a gente começa na reprodução sexuada, a gente já lembra de genética, de cromossomo, de interações que esse cromossomo, de estruturas que tanto o ovócito quanto o espermatozoide. Esse aqui no caso que eu trouxe é o ovócito espermatozoide humano. Nem todo espermatozoide ele tem essa estrutura bonitinha, nem todo ovócito tem. Lembrar que só vira óvulo depois que é fecundado. E lembrando que isso aqui é dividido em ovócito 1, ovócito 2. Tem muita coisa que acontece aqui. Não é agora que eu vou abordar isso, porém eu vou abordar com vocês, podem ficar tranquilos.
Formação do zigoto. Lembra mais para frente que eu falei assim, olha, o tubo neural, no processo de embriologia, ele acontece um dobramento. E esse dobramento, ele acontece com várias interações, mas uma das coisas é a água que interage. Então, é esse zigoto que vai replicar, 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 e no momento da replicação ele vai se dobrar e formar o tubo neural, que vai dar sequência e virar todo o sistema nervoso nosso. Fundamental. E a água agindo aí. Olha que incrível, né? Incrível. Mas dando finalidade, gente, porque senão eu vou tomar muito tempo de vocês, vai ficar uma aula muito extensa. Eu sempre termino uma aula minha com uma frase, e a de hoje é: quando o aprendizagem faz sentido para o aluno, ele realmente acontece. Então, colegas, por favor, mandem mensagem, interação, mandem e-mail, WhatsApp, Instagram, o que vocês quiserem, um pombo correio, sinal de fumaça nessa pandemia que a gente não está podendo ver mais ninguém, não aguento mais ficar dentro de casa. Comentem aqui embaixo, curtem, compartilhem e, por favor, se cuidem, se preservem. É mais importante ficar em casa, é muito importante se preservar do que pensar em vestibular, pensar em prova, pensar assim. Eu vejo muito aluno chegando para mim e falando assim, nossa, eu estou chateado, que eu queria estar na parte prática da disciplina de anatomia e até agora eu não vi nada, eu só fico. Por favor, gente, não é hora de ter ansiedade, não é hora da gente buscar passar o carro nas frentes dos bois. A gente precisa se cuidar. Primeiro a gente se preserva, primeiro a gente sobrevive. A gente aqui no Brasil a gente já está falando de sobrevivência, né? Então, primeiro a gente sobrevive, depois a gente corre atrás do prejuízo, ok? Fiquem tranquilos, cada um no seu. Um forte abraço.